convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, no verso 23. Deixe separado aí, daqui a pouco nós vamos entrar no texto que Deus nos trouxe aí, nos convidou para compartilhar com a igreja nesta manhã. Eu queria que o pessoal da tecnologia, se pudesse colocar a imagem da apresentação que nós trouxemos. Se puderem colocar aí a apresentação, eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês. Quantos aqui têm medo de altura? Medo de altura? Olha, uns 30% aqui, né? Tem alguns medrosos aí, né, guardados, escondidos, né? É comum nós encontrarmos pessoas que tenham medo de altura, né? Vou passar aqui uma imagem que eu vou contar. Se puder passar para o próximo slide, por favor. Eu estava pensando recentemente, eu vou fazer aniversário daqui a alguns meses, né? Então guarda a data aí, 17 de março. Não sei se eu falo a idade, será que eu falo? Falo ou não falo? Né? Vou fazer, tem que falar porque são 4 décadas, não são 4 dias, são 4 décadas. E eu fiquei pensando assim, seria muito bom, né, se eu pudesse fazer algo que eu nunca fiz. No dia do meu aniversário, vou fazer algo assim que, para mim, seria extraordinário na minha experiência. E comecei a compartilhar um pouco esse desejo com alguns colegas, e vieram algumas sugestões, né? Por exemplo, por que você não anda de paraquedas, não salta de paraquedas, né? Aí eu pensei bem e falei, acho que não é para mim, não. Não tenho muito medo de altura, não, mas paraquedas, deixa para o próximo aí. Aí alguns, tem o tal do bungee jump lá, né? Aquela que você solta numa corda. Aí a gente começa a pesquisar na internet, né? Ver se é seguro, se não é, os acidentes que aconteceram. Aí você desiste na hora, né? Mas aí me sugeriram uma coisa interessante, né? Um passeio de balão. A gente vai lá, pesquisa, né? Aliás, descobri uma coisa interessante, né? Que o balão é o segundo meio de transporte mais seguro. Não sei quanto custa uma viagem de avião, um passeio de avião. Mas é o segundo, ele só perde para o elevador. É o segundo mais seguro meio de transporte. Talvez eu faça isso, mas eu queria que vocês colocassem uma imagem, puder colocar no próximo slide, acho que aqui não está passando. Eu queria mostrar aqui uma pessoa que não tem medo de altura. É um jovem, ele tem 23 anos. Não sei se vocês conseguem ver aqui direito, né? Isso aqui é uma imagem real. Esse jovem, ele se chama Mitch Kemmerer. Ele é um austríaco. Nessa foto aqui, ele tinha 23 anos e fez algo que podemos dizer que é extraordinário. Num parque florestal nos Estados Unidos, no Yosemite Park, lá na Califórnia, um parque muito montanhoso, ele, numa corda, é um esporte que se chama, né, slackline. Mas vamos traduzir, né? Vamos traduzir para o corda bamba, né? Ele tem que andar na corda bamba. E o Mitch, ele se propôs a fazer a travessia numa altura de 950 metros. Olha, não é pouco, hein? 950 metros deve ser daqui até mais ou menos ali, talvez até a Calunga, ali no centro comercial, ali, né? E uma distância de 25 metros, de uma ponta a outra, ele se propôs a fazer essa caminhada aí, numa corda, né, numa fita ali, de apenas 3 centímetros. Pensem só, né? 3 centímetros é esse tamanho, né? É o que ele tinha que passar nessa 25 metros, numa altura de 950 metros. Essa também eu não iria não, viu? Deixa para um próximo, quem sabe, né? Mas para mim também não vai não. Mas o mais curioso é que nessa experiência, e ele é bem famoso, né? Depois vocês podem pesquisar sobre ele, Mitch Kemmerer, foi feito um documentário e lá ele foi entrevistado e contou várias coisas da vida dele. Naquela foto aqui, tem uma curiosidade, né? Ele deu 4 voltas. Na primeira, segunda e terceira, ele tinha uma espécie de uma argola, né, que coloca perto do tornozelo e enrosca na corda, até para uma eventualidade dele cair ali, ele vai ficar. Mas na quarta, ele teve a proeza de tirar aquilo e fez voo solo. Puder passar para o próximo slide? Aí eu trouxe aqui um zoom, né, dessa foto aqui. Essa foto ele está absolutamente sem nada. Uma corda bamba. Não vou nem perguntar aqui quantos teriam coragem, né, de talvez fazer um treinamento e tentar fazer uma ousada dessa. Eu trouxe aqui essa ilustração
Porque para fazer essa caminhada precisa de algumas coisas, né? Por exemplo, vamos pensar, primeira coisa que precisa para andar numa corda bamba daquela ali a 950 metros de altura. Coragem, né? Coragem eu acho que é a primeira coisa, né? Mas podemos trazer outras coisas aí, né? Eu acho que eu veria a qualidade daquela corda, né? Ver se a coisa está firme mesmo. Olharia lá se os pregos nas pontas está confiável. Talvez veria a previsão do tempo para ver se não vai vir nenhuma rajada de vento. Enfim, para você ter a confiança necessária para atravessar essa passagem numa corda, precisa ter muita fé, né? Para começar. E de certa forma a gente trouxe essa ilustração, porque o texto que nós vamos ler de Marcos capítulo 5, se você não abriu, abra aí, a partir do verso 21, fala de duas experiências extraordinárias que nós escolhemos. É uma das mais fantásticas que eu conheço nos evangelhos. E de certa forma, a nossa vida, ela é uma travessia numa corda bamba. Nossa vida é cheia de riscos e muitas vezes temos que confiar. E sobretudo quando falamos de experiências espirituais, queremos confiar em Deus. Cada um de nós tem a sua corda bamba, cada um tem os seus 25 metros para atravessar, dependendo da situação que você enfrenta. E nós vamos ver duas histórias aqui, de pessoas que tiveram a sua corda para atravessar. Marcos capítulo 5, eu gostaria de fazer alguns comentários, sempre quando eu escolho um livro para a meditação, eu acho muito oportuno a gente entender um pouco o contexto, né, e o próprio autor do livro. Marcos, ou João Marcos, né, como ele é conhecido no livro de Atos, foi o escritor desse livro, aceito pela tradição cristã desde o segundo século. Mas existem algumas características interessantes desse autor, Marcos. Para começar, ele era um jovem seguidor de Jesus, tudo indica que ele presenciou alguns milagres de Jesus, mas ele foi um discípulo de Pedro. Muito provavelmente, tudo que ele escreveu nesse evangelho aí, foram histórias que Pedro contou para ele. Marcos não era um apóstolo, né? Não estava ali no dia a dia como um discípulo, mas de vez em quando ele acompanhava o ministério de Jesus. João Marcos era filho de uma mulher, escrita em Atos, que cedia a casa dela para os cristãos se reunirem. Uma outra característica interessante deste autor. Curiosamente, no livro de Marcos, lá no capítulo 12, fala-se 3 versinhos de um jovem, não cito o nome dele, que ele, quando Jesus foi preso, ele estava vestido com um lençol, e aí pensaram que ele era um seguidor de Jesus, e de fato era, e puxaram aquele lençol ali, e curioso, diz que ele ficou nu e saiu correndo, mas o fato dele estar com um lençol, indica que ele era de uma família rica, aquele lençol daquele tempo era feito de linho fino, mais uma característica. Mas a mais importante do livro de Marcos, a característica mais interessante, que mais nos interessa para o texto que nós vamos ler, é a época que foi escrito esse livro. Os estudiosos marcam mais ou menos o período de 65 a 70 depois de Cristo. Notem que Marcos foi o primeiro, né? Embora Mateus é o primeiro livro ali do Novo Testamento, mas Marcos foi o primeiro a ser escrito. Mateus, o segundo, veio a ser escrito 5 anos, mais ou menos, depois do escrito de Marcos. Mas esse período é colocado, ele faz muita diferença, porque no ano 64, depois de Cristo, Roma foi incendiada. E era o império dominante naquela época, todo mundo respondia a Roma. E quem governava era Nero. E alguns dizem que o próprio Nero botou fogo em Roma, mas ele mesmo acusava, dizia que eram os cristãos foram culpados por aquele incêndio. Isso, queridos, causou assim uma grande e forte perseguição aos cristãos. Naquele momento, olha, a espada foi a fio. Cristãos eram mortos, crucificados sem piedade nenhuma. Então era um momento muito complicado para os novos cristãos. Ainda mais ali em Roma, né, que geralmente tinha cristãos que eram gentios e não conheciam, não vinham do judaísmo. Inclusive, diz que o livro de Marcos, ele teve um público direcionado inicialmente, ele é voltado para nós também, mas inicialmente ele foi voltado para os cristãos gentios. Tanto que muitas passagens de Marcos, ele traduz algumas expressões em aramaico, que era a língua falada pelos judeus. Embora o texto foi escrito em grego, ele muitas vezes faz algumas pausas e fala, olha, porque isso significa tal coisa. Como é o título da mensagem desta manhã, Talita Cumi.
Foi o que Jesus falou no final do capítulo 5 e que nós vamos entrar daqui a pouco. Então, o mais importante é que Marcos escreveu, de certa forma, para motivar aqueles cristãos que estavam sofrendo. Mostrou, de certa forma, um Jesus sofredor, mas, acima de tudo, um Jesus poderoso, um Jesus que transforma, um Jesus que é capaz de sanar as nossas mais profundas angústias e ansiedades. E é desses momentos de crise, momentos de angústia, que nós vamos falar. Então, eu convido você a acompanhar comigo a leitura. Agora sim, livro de Marcos, capítulo 5, versos 21. Nós vamos ler do 21 ao 43, mas vamos fazer algumas pausas e trazer aqui algumas reflexões. Antes, porém, eu peço que você feche seus olhos, nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos pedir a bênção de Deus. Oremos. Grande Pai Celestial, nesta hora nós vamos abrir a Tua palavra, e nós rogamos que o Teu Espírito alcance o nosso coração, para que possamos aprender, Pai querido, a confiar no Senhor. Que os ensinos que aqui extraímos possam ser transformadores para a nossa vida. Abençoe os que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo, que possamos sair diferentes de quando começamos. Em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 5, versos 21. Vamos ler até o 28 inicialmente. Diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos discípulos da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Que relato! Duas situações de pleno desespero. Podemos aqui, nós queremos propor 3 princípios que nós podemos extrair como lição dessas duas histórias fantásticas. A primeira delas que eu quero compartilhar com você é que em ambos os casos, tanto Jairo quanto aquela mulher que não é citado o nome, mas sofria de uma hemorragia há 12 anos, ambos se aproximaram de Jesus. Em algum momento da vida ouviram falar e escolheram acreditar que em Jesus poderia estar a solução para os seus problemas. E problemas graves, problemas sérios. A primeira lição que nós podemos aprender de ambas as experiências é: aproxime-se de Deus. Esse episódio é fácil de entender, esse texto bíblico, né? Muito convidativo para nós extrairmos lições importantes para nós, mas ele está naquela categoria de textos que são fáceis de entender, prazerosos de ler, mas é difícil de fazer. Então, quando nós buscamos aprender experiências de seres humanos como eu e você, de certa forma, vem nos fortalecer a mais do que ouvir, mas ser executores de uma fé extraordinária. Mas ambos possuíam o que nós podemos chamar aqui de algumas bagagens. E bagagens aqui podemos dizer que são aqueles elementos que nos impedem de chegar a Jesus. Você já parou para pensar na sua vida o que te impede de estar mais perto de Jesus, de ter um relacionamento mais aprofundado e verdadeiro com Ele? Vocês perceberam no texto aqui que havia uma grande multidão quando aquela mulher se aproximou de Jesus e foi tentando ali ganhar espaço, e diz que ela tocou em Jesus. Jesus até fez aquela pergunta, né? Quem me tocou? Parece uma pergunta estranha, mas tinha um profundo significado espiritual. Uma multidão estava ali, e há uma grande diferença que nós podemos perceber entre a grande multidão, que geralmente é uma dessas bagagens que nos impede de chegar a Jesus,
e aquela mulher. As pessoas, no geral, esbarravam em Jesus, mas ela tocou em Jesus. Mas eu queria falar ainda sobre Jairo, sobre as bagagens que Jairo carregava. Diz o texto que nós acabamos de ler, lá no verso 22, que Jairo era um dos principais da sinagoga. Algumas traduções dizem que ele era o chefe da sinagoga daquela região. E é importante a gente entender o contexto, porque a sinagoga era uma instituição extremamente importante. Há quem diga, alguns estudiosos, que a sinagoga ela foi instituída durante o cativeiro babilônico. E ela foi um dos grandes instrumentos para preservar a religiosidade, as tradições judaicas e a própria fé que eles tinham em Deus. Então, diante dessa relevância dessa instituição, alguém ser chefe de uma sinagoga possuía grande prestígio. Mais do que talvez um líder espiritual, um pastor, ele era um líder comunitário e que já tinha ali todo o seu prestígio, o seu reconhecimento. E ele era amigo certamente dos fariseus. Imagina então ele se destituir da sua pompa e chegar ao mestre. Mas alguma coisa estava diferente nele, que para ele fez toda a diferença, e ele estava disposto a largar aquelas suas bagagens que o impedia. A sua filha estava o quê? À beira do quê? Da morte. Não era uma doença que nós, que temos filhos, geralmente temos que administrar, né? Não era um antibiótico que ia trazer ali a cura para a filha de Jairo, mas ela estava à beira da morte. Queridos, e é importante, eu gosto muito de quando eu leio histórias assim, de tentar entrar dentro da história. Ou ser um observador, ou quem sabe ser o próprio protagonista da história, enfim, de alguma maneira. E eu recomendo que você faça esse exercício quando ler histórias da Bíblia. Faz muita diferença e a gente começa a fomentar a nossa imaginação, e eu quero convidá-los a fazer esse exercício neste momento. E para nós sermos Jairos da história, talvez aqueles que são pais e mães terão um pouco mais de facilidade. Porque imagine você, que é um pai, é uma mãe, e tem o seu filho, a sua filha, à beira da morte, ou talvez com uma doença muito complicada. E é importante nós fazermos esse paralelo, porque precisamos entender o drama que Jairo estava vivenciando, para entendermos um pouco mais a profundidade da fé que ele exerceu em Jesus. Como vocês sabem, ou pelo menos a maioria sabe, eu tenho 2 filhas. Eu queria que colocasse uma foto da apresentação. Novamente. Essa foto que eu vou mostrar, aliás, ela é uma foto de quase 6 anos atrás, né? Já estou vendo alguns falando, né? Nossa, não mudou nada, né? 6 anos, né? 6 anos muda um pouco, né? As entradas um pouco mais firmes, né? Mas essa foto aqui foi um momento de descontração. Todos nós temos fotos dos nossos filhos, né? Como gostamos de ver. As fotos contam histórias, né? Nos traz lembranças boas. E essa é uma delas, é uma das que eu mais gosto. E está minhas 2 filhas aqui, talvez a luz não permita muito bem, quem está assistindo talvez seja melhor. Mas está aqui a Rafaela, eu estou tentando entrar na história, na experiência de Jairo. E em cima está a Manuela, esse toquinho de gente aqui, né? Tinha mais ou menos ali uns 7 meses, mais ou menos. E a Manuela, naquela ocasião, 2 meses antes dessa foto, ela teve que ir para a UTI. E foi uma situação muito complicada. E durante 5 longos dias, eu e minha esposa Amanda, que está aqui, tivemos que enfrentar aquela nossa corda bamba, sem saber quando que poderíamos chegar do outro lado, o que ia acontecer. Aqueles 5 dias foram intermináveis, aqueles que têm história, experiências com filhos. Pode ser uma coisa mais leve, mais séria, não importa. Aquilo traz uma certa angústia para quem exerce o papel de pai. Hoje a Manuela, eu estou pregando aqui, eu quero muito estimular minhas filhas também, de certa forma, falar do amor de Deus. E a Manuela, nós oramos por ela, e Deus a curou, e ali 2 meses depois estávamos num momento de descontração muito agradável. Eu queria chamar a Manuela aqui, não é mais estoquinho de gente aqui, né? Alguém tem um microfone aqui? Quando eu posso pegar um microfone? Aqui, né? A Manu, essa aqui é a mais nova, né? Vem ficar aqui, ó. Fica aqui.
A Manu é mais nova, então está bem diferente. Ela está, né? Eu não estou diferente não, mas agora a Manuzinha está bem diferente, né? E a Manu, ela gosta de cantar, é impressionante. E ela canta uma música que não foi nem eu nem a Amanda que a ensinou. Ela canta quando está tomando banho, canta quando está brincando, canta quando está brincando, enfim. E aí eu pedi para que ela pudesse me ajudar aqui no sermão desta manhã, trazendo um louvor a Deus, até em reconhecimento à cura que Deus trouxe a ela. Ela vai cantar um solo. Pode cantar. Vamos ver se ela vai ter coragem, né? Acho que eu já ficou com um pouquinho de vergonha. Manu, fala um feliz sábado para todo mundo. Já foi uma vitória ter vindo aqui na frente, né? Então, uma saudação para a Manuzinha, né? Deus te abençoe, vai lá. Quer cantar? Acho que ela desistiu. Vamos lá. Pode sentar lá com a mamãe, vai lá. Queridos, quando nós tentamos entrar e lembrar de experiências parecidas, voltamos à história de Jairo, então. Cada um de nós temos a nossa corda para atravessar. Jairo precisava atravessar a dele. E o texto, eu quero voltar ao texto no verso 23, quando fala que quando Jairo viu a Jesus, ele se prostrou aos pés e insistentemente implorou, né? Implorou a Jesus. A minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela. Eu gosto de duas palavras. A primeira delas, quando fala que ele se prostrou. Algumas traduções falam, ele se jogou, dando a convicção de que a entrega de Jairo a Jesus foi total e absoluta. E quando a Bíblia diz que ele insistiu, implorou a Jesus, demonstra a confiança de que em Jesus estaria a solução para aquele problema humanamente impossível de se resolver. Mas, queridos, o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Parecia que estava tudo certo. Jesus apreciou a fé daquele homem, vida que segue, jornada até a casa de Jairo, e vamos para o milagre, vamos curar a sua filha. E aí duas interrupções acontecem, a primeira que nós acabamos de ver, eis que uma mulher que estava há 12 anos com hemorragia entra em cena. Imagine você, se a filha estava à beira da morte, eu acho que Jairo estava com um pouquinho de pressa, vocês não acham não? Um pouquinho de pressa. E a grande multidão, né, que Marcos diz que havia ali, era um impeditivo para que a coisa fluísse. Naquele tempo, nós não tinha SAMU, né, não tinha o helicóptero Águia, né, para atender urgências. Então aquela jornada foi a passos lentos. Você imagine o drama de Jairo, esperando chegar, aquela multidão ali, comprimindo Jesus, e como se não bastasse, aparece uma mulher, toca em Jesus, e Jesus para tudo. Eu fico imaginando a aflição de Jairo. É aí onde o extraordinário acontece, e uma lição que fica é que as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. É importante agora nós irmos para os detalhes, as bagagens que essa mulher tinha e que impedia de se aproximar de Jesus. A primeira coisa era a multidão, né? E percebam que o fato de ser mulher naquele tempo já era algo que a colocava em desvantagens. E há outras características que Marcos cita. Primeiro, por ela ter aquela enfermidade, ela era espiritualmente considerada impura. E assim sendo, não poderia ficar no meio das pessoas, era quase uma leprosa. E mais do que isso, né? Já não tinha mais recursos. Já deve ter, a Bíblia diz que ela investiu tudo que tinha para buscar a cura. Então já estava empobrecida, era mulher, estava com aquela enfermidade, provavelmente não poderia ter filhos, não era casada. Junta tudo isso num contexto histórico, né? Dos tempos de Jesus, e a combinação perfeita
para uma grande crise psicológica, mais do que o problema físico. Aquela doença, aquela situação devia trazer uma angústia muito grande para ela. Mas aí a história nos mostra que ela ouviu falar de Jesus. E a corda que ela tinha que atravessar, ela atravessou, e a Bíblia diz, lá no verso 28, que ela diz que se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Que fé, que confiança de que o seu problema poderia ser resolvido por Jesus. Ela não tinha esperança de conseguir uma audiência com Jesus. Afinal, pensem bem, Jairo era mais importante aos olhos humanos, era o chefe da sinagoga. Todos estavam indo com ele lá para ver o que ia acontecer. Grande maioria ali eram de curiosos. Mas Jesus para. Jesus para porque a fé move o coração de Jesus. A fé genuína, a fé que clama, é aquilo que faz com que nós alcancemos um favor especial de Deus. Se você perceber de todos os milagres, a maioria dos milagres, geralmente Jesus sempre se impressiona com a fé daquele que recebe o milagre. E dessa vez não foi diferente. Quando Jesus sentiu aquele toque, ele parou, e mais do que isso, além de perguntar quem o havia tocado, ele se virou e começou a procurar quem era. Quem era, porque aquela fé o havia surpreendido. E aqui está o segundo princípio que a gente queria trazer. O primeiro foi que se nós queremos resolver uma aflição, um problema, uma situação desesperadora, devemos nos chegar a Deus. E o segundo princípio, nos aproximamos a Deus. E o segundo, tão importante quanto, é que nós devemos crer que Ele tem a solução. Vocês concordam que ela acreditava que Jesus tinha a solução? Quantas bagagens, quantas barreiras aquela mulher não teve que transpor para poder chegar naquilo que ela almejava? A mudança em nossa vida, queridos, acontece quando nós fazemos algo com fé. Aquela mulher, primeiramente, ouviu sobre Jesus, se aproximou dele e o tocou com confiança. Há um texto de Jeremias, eu queria que você lesse, que é mais uma lição que nós podemos extrair dessa lição. Jeremias, capítulo 29, ele traz uma verdade que essa mulher experimentou. Jesus está sempre à nossa disposição. O capítulo 29 de Jeremias traduz essa verdade nas seguintes palavras. Jeremias 29, no verso 12 e 13. Então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus está disponível, amém? Deus está disponível para o coração que crer nele, para o coração sedento de um relacionamento aprofundado com Jesus. E foi isso que aquela mulher encontrou e para nós está nos ensinando nesta manhã. Mas a história segue. E a experiência daquela mulher termina ali no verso 34, quando Jesus, ainda impressionado com aquilo, e a Bíblia diz que imediatamente após o toque, aquela enfermidade foi curada, e no verso 34, nós vemos uma frase que devemos sempre ouvir de Jesus. Ele olha para ela e fala: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O trio cantou sobre a paz, que vem de Jesus. Essa é uma experiência real de uma pessoa que estava perturbada por todas as aflições que enfrentou. E ali naquele toque, encontrou-se com Jesus e alcançou a paz. Quem é que não quer paz? Num momento tão atribulado como o nosso, que possamos aprender dessa experiência, dessa mulher e encontrar em Jesus a cura e a verdadeira paz. Certamente mais do que a cura física, aquela mulher foi transformada pelo poder de Jesus. Mas a história segue. Vamos voltar para Jairo? A história não acabou, hein? Vamos entrar aqui na parte final da nossa reflexão. Já vimos uma atuação extraordinária de Jesus, mas o ápice ainda vai acontecer. Até então, Jesus não tinha feito nenhum milagre de ressurreição.
já havia curado paralíticos, já havia curado cegos, surdo, já havia curado endemoniados. E a sua fama percorria, mas ainda não tinha ressuscitado ninguém. E aí eu fico pensando que muitos olhavam aquilo com desconfiança. Tudo bem, pode até curar um surdo, um cego, mas ressuscitar? Fico pensando que alguns teriam essa indagação da multidão que ali estava. A mensagem segue. E vamos para o verso 35 agora. Depois de ter falado aquelas palavras para a mulher, e imagino que Jairo ali estava numa angústia profunda, mas a viagem segue. Vamos para a casa de Jairo e vamos resolver o problema. A menina está enferma à beira da morte, e eis que novamente o inesperado acontece. Diz lá o verso 35 que ainda falava Jesus quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Queridos, essa é uma frase forte, né? Eu imagino se formos fazer um paralelo com aquela corda da travessia, a corda que Jairo estava atravessando deve ter recebido uma rajada de vento ali, né? Para deixar o homem firme ali, realmente tinha que ter uma sustentação. E aí o que impressiona é o que segue no verso, porque aquela foi uma palavra assim que morreu, então acaba por aqui. E aqueles homens ainda falavam, né? Não incomode mais o mestre, porque ela está morta. Mas, queridos, enquanto nós vemos a morte, Jesus vê a vida. Enquanto nós vemos o desespero, Deus vê a paz. Após aquela mensagem, que foi um banho de água fria ter chegado, note o que Jesus falou no verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu gosto quando eu leio essa parte, quando diz que Jesus não acudiu às palavras daquelas pessoas. E se nós formos buscar outras traduções possíveis para a palavra no grego, que foi traduzida como não acudir, pode ser também assim: Jesus não deu ouvido, Jesus simplesmente ignorou aquela fala. E muitas vezes quando falamos de fé, temos que ignorar algumas coisas que as pessoas falam, né? Mas o mais impressionante é que Jesus sabia que naquela hora, Jairo precisava ser fortalecido. E por isso quem toma a frente agora da situação não é mais Jairo, lembra? Jairo é que havia falado, pedido para que Jesus fosse até a casa dele, colocasse as mãos na filha para que ela pudesse ser curada. Naquela hora, imagino que Jairo já estava, o seu chão já estava caindo. Somente quem realmente perde um filho tem condições de imaginar a dor que é a perda de um filho. E aquele momento deve ter sido o extremo do extremo da angústia. É nessas horas que Jesus vê que nós já não podemos mais andar sozinho. E vem a palavra motivacional de Jesus. Ele olha para Jairo: não temas, crê somente. Acho que essa frase teve um efeito avassalador no coração de Jairo. E a viagem, então, pôde prosseguir. E o terceiro princípio que nós queremos extrair, o terceiro e último, é que nós, primeiro, precisamos nos chegar a Deus. O segundo, precisamos acreditar que Ele tem a solução. E com essa experiência de Jairo, ao acatar o convite de Jesus, crer somente, vamos seguir jornada, devemos manifestar uma atitude de obediência a Jesus. Jairo tinha motivos para desistir naquele momento. A situação convergia para que ele, olha, morreu, vou encarar o meu luto e vida vai seguir. Mas ele ouviu a promessa de Jesus, crê somente, é como um chamado, olha, não acabou. E a jornada continuou. E eu gostaria muito de voltar se vocês puderem voltar àquela imagem, eu queria usar um paralelo da frase
que o Mitch falou quando foi entrevistado após ter traspassado aquela corrente, aquela linha de 3 centímetros. Ele falou uma frase, será que dá para arrastar para cá ou não? Senão eu vou ler aqui. Ele falou uma frase que eu quero fazer um paralelo com o texto de 1 Coríntios, você pode abrir também sua Bíblia em 1 Coríntios, 2 Coríntios, 4:18. Ele disse assim, não dá para vocês acompanharem aí, mas dessa experiência, ele falou que o momento quando eu dou o primeiro passo para essa travessia é o mais importante para mim. Porque eu já me visualizo, já me vejo dando o último passo. Isso me leva a dar um passo de cada vez, assim como é na vida. Eu não sei qual a religião do Mitch Kemmerer, não sei. Ele é um austríaco, mas é possível fazer um paralelo dessa sua experiência. Ele dar o primeiro passo é o mais importante. Em segundo lugar, ele já se enxerga dando o último passo. Eu queria fazer um paralelo com um texto que muito se aplica a essa jornada de Jairo. Está em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 18. Nós já vamos para a finalização. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Amém? Queridos, não tem como falarmos de confiança em Deus, não tem como falar de fé profunda em Deus, se nós não dermos um passo além e um passo no futuro. É como enxergar o futuro no presente. É ter a certeza, a convicção de que aquilo que eu não consigo visualizar, não enxergar, irá de fato acontecer. E foi exatamente essa experiência que Jairo teve e nos ensina nesta manhã. E nós vamos para o ápice dessa história vamos voltar para Marcos capítulo 5, já no ápice da história, no verso 38. Eles chegaram então em casa de Jairo. A menina já estava morta. E diz o verso 38 que quando Jesus lá chegou, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E aí, ao entrar-lhes, Jesus disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Queridos, que profundo é isso, hein? Enquanto nós vemos morte, Jesus vê vida. Enquanto nós vemos o fim da linha, Jesus vê um novo começo. Essa foi a primeira experiência de ressurreição que Jesus realizou. Depois a Bíblia relata mais 2 que nós conhecemos, Lázaro, a filha de Naim, tão extraordinária quanto essa situação. Naqueles tempos vocês devem saber que quando alguém morria, se contratava pessoas para fazer ali o funeral, contratavam-se pessoas para chorar, lamentar junto com a pessoa que estava em luto. E Jesus chegou exatamente naquele momento em que tudo estava acontecendo. E aí nós nos deparamos com essa frase que nos incomoda um pouco. Diz que quando Jesus falou essa frase de que a menina não estava morta, mas dormia, diz que todos riram dele. Todos riram dele. Queridos, imagine o Criador do universo, o doador da vida, naquele momento foi um motivo de sarcasmo pelas pessoas. E essa frase não está à toa aí, ela serve para nos animar. Muitas vezes ao expressar nossa fé, também não somos motivos de riso. E eu me lembro do texto de Isaías, quando diz que ele verdadeiramente carregou as nossas dores. Quando nós lemos passagens como essa, riram de Jesus, podemos novamente entrar na história e muitas vezes nos lembrar de situações que também temos que lidar, de pessoas que zombam também da nossa fé. E o final está no verso 41, e que abriu o título desse sermão. Verso 41, e nós já vamos então finalizar. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi. Eu falei para vocês que Marcos,
ele escreveu o livro para cristãos romanos, que não entendiam ainda o aramaico, é uma expressão em aramaico, Talita cumi, por isso ele traduz, para que seus leitores saibam o que Jesus disse. Talita cumi, agora em português, menina, eu te ordeno, levanta-te. Amém. E me impressiona quando eu vejo ali um sinal de exclamação. Jesus deve ter falado aquilo de uma forma muito audível, muito alto e emocionado. Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E aquele momento, diz o verso final, que as pessoas ficaram pasmas de ver aquela situação. Quando nós estamos numa situação de desespero, queridos, aproxime-se de Deus. Acredite que Ele tem a solução para as nossas mais profundas angústias. Demonstre uma atitude de obediência à sua palavra. E certamente seremos transformados. O milagre virá. Eu acredito que ninguém aqui que está entre nós, ou daqueles que nos assistem, talvez tenha presenciado nesta geração alguém que tenha ressuscitado, um milagre da ressurreição. Eu não vi na minha geração, mas eu tenho a certeza, queridos, que pela palavra de Deus, quando Jesus voltar, aqueles que dormem ouvirão essa mesma expressão: levanta-te. Acordarão do sono e todos ficaremos maravilhados com a ressurreição, não a temporária que aconteceu, mas a ressurreição eterna. Enquanto esse dia não chega, esse mesmo Deus está disponível para todos nós, está disposto a te tocar e fazer a transformação que tanto nós precisamos. Que isso seja uma verdade na sua vida e na minha vida. Amém. Eis que vem o dia em que a morte findará, e o que causou separação jamais se lembrará. As marcas do pecado finalmente acabarão. O doador da vida tudo novo então fará. Os que dormem no Senhor, ao seu chamar despertarão. A trombeta soará e do pó ressurgirão. Ao romper manhã gloriosa, a morte não existirá. Viveremos para sempre com Jesus no eterno lar. Por toda a terra se ouvirá a voz do Criador. Povos, reinos e nações ressuscitarão. Famílias reunidas novamente estarão, unindo-se
não existirá. Viveremos para sempre com Jesus no eterno lar. Transformados subiremos ao encontro de Jesus. Toda lágrima dos olhos Ele enxugará. Os que dormem no Senhor, ao seu chamar despertarão. Os que dormem no Senhor, ao seu chamar despertarão. A trombeta soará e do pó ressurgirão. Ao romper manhã gloriosa, a morte não existirá. Viveremos para sempre com Jesus no eterno lar. Viveremos para sempre com Jesus no eterno No lar. Amém. Queridos, está chegando o dia em que nós ouviremos o chamado de Jesus. Levanta-te. Quero estar vivo quando Jesus voltar. Acredito que você também. Ainda assim, nós teremos o prazer e o privilégio de ver Jesus dizendo: levanta-te. Que Deus possa fortalecer a nossa fé. E tal como essas duas histórias extraordinárias que nós ouvimos, depositar a nossa confiança em Jesus, porque Ele nos transforma. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esses momentos aqui tão inspiradores que passamos meditando na Tua Palavra. Após ler esses ensinos que o Senhor nos traz, temos a certeza que temos mais motivos para fortalecer e depositar a nossa total confiança em Suas promessas. Que o Senhor abençoe a cada adorador que aqui está, aqueles que estão acompanhando em seus lares, que possamos, Pai, querido, estar preparado para aquele grande dia quando o Senhor voltar. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.